Boa noite a todos, boa noite a você que está entrando, que já conectou. Nós vamos dar início, porque já são 8 horas, enquanto aí o pessoal vai entrando, eu convido você, se você quiser deixar aí a sua câmera ligada, para a gente ver você. É legal que a gente vai sentindo que não está só no ambiente digital, né? Mas a gente pode se olhar também, se conhecer um pouco. Esse webinar ele vai ter uma característica um pouco diferente, porque ele é muito específico. Então, a gente tem feito muitos eventos aqui na Dominus que tem tido uma grande quantidade de pessoas, mas esse provavelmente vai ser um pouco, tem menos inscritos, porque são poucas pessoas que trabalham com a questão vocacional. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Porque demonstra aí o quanto nós precisamos crescer na atividade da promoção vocacional na igreja. Deixa eu me apresentar, pode ser que você teve contato com a Dominus pela primeira vez, eu me chamo Jean, eu sou da Dominus Evangelização e Marketing, eu sou o fundador da agência e diretor aqui, né? E nós, durante o processo aí da pandemia, todo esse momento que a gente está vivendo, nós conseguimos, assim, na verdade, a gente já vivia dentro dos nossos trabalhos um processo de cultura com os nossos clientes, de trabalhar a formação à distância. Mas existia uma grande resistência da igreja e, de forma especial, dos líderes, né, dos sacerdotes e religiosos e outras realidades da igreja, onde as pessoas não tinham muito esse hábito da formação online. E, para nossa surpresa, a pandemia chegou e eu digo que a Dominus tem surfado nessa onda de pandemia no sentido de promover eventos online, e isso tem sido uma experiência incrível, né? Em junho e julho, nós reunimos mais de 3.700 pessoas online. Então, nós tivemos aí um monte de gente sendo formada em conteúdos de alta qualidade, aonde nos auxiliou muito e tem nos auxiliado no processo evangelizador. Então, desde abril a gente vem realizando eventos. Então, a gente tem 2 grandes eventos que a gente realiza a cada 2 meses, que é o Conexão Evangelizar e a Semana da Evangelização. Mas esse mês de agosto, de forma especial, nós temos um mês inteiro de webinars. Semana passada nós fizemos um sobre organização de eventos, eu acho que pode ser até que alguns de vocês tenham assistido, que foi com o Tobias, que também é um irmão da comunidade Shalom, da comunidade Aliança Consagrado. Hoje nós temos com o Vitor, que é um irmão também consagrado da comunidade de vida do Shalom. Na semana que vem a gente tem um sobre lives, na verdade sobre estúdio. A gente vai falar um pouco sobre como você pode ter um estúdio de baixo custo, como organizar melhor aí um ambiente para lives, porque provavelmente essa questão das formações elas vão permanecer, e aí você pode ter aí a ideia de ter um espaço destinado a isso. E aí, na última semana de agosto, nós temos a Semana da Evangelização, que é a semana inteira. Então, assim, o mês está cheio de eventos. E na primeira quinta-feira do mês de setembro, ainda a gente tem um último webinar, que é comigo daí, que é falando sobre estratégias de marketing para santuários, né, para trabalhar a devoção, a questão da captação de devotos. Então, eu queria convidar o Vitor aí a conectar a sua câmera para a gente dar início aí à palestra. Por que a gente escolheu trazer este tema vocacional? A Dominus tem um trabalho já de longa data na questão do marketing para instituições religiosas. Nós trabalhamos o embalde marketing, a captação de vocacionados por meio de conteúdo digital para congregações. Mas a gente percebe que há um grande desafio das congregações. Eu converso muito com muitos padres, com muitos religiosos principalmente, alguns assessores de diocese também da parte vocacional, e que tem um grande desafio de captar vocacionados, de atrair os jovens para
a vocação no qual essas pessoas são chamadas, né? E por isso a gente resolveu trazer isso, porque todo tema que trata da evangelização para Dominus é muito caro. No nosso Golden Circle, que a gente chama, que é o nosso DNA enquanto empresa, nós acreditamos que todo homem pode conhecer a Deus. Então, para nós, tudo que possa contribuir para que o homem possa conhecer a Deus, nós vamos fazer. Então, a gente é uma agência de marketing, mas a gente vai entrar em assuntos que sejam de qualquer relevância para a evangelização e, por isso, para nós é interessante falar sobre vocação. Nós sempre vamos atuar em qualquer realidade da evangelização, tudo que for preciso, inclusive se você tiver dicas de conteúdo para a gente trazer para os nossos eventos, para o nosso blog, a gente produzir material, a gente vai atrás, vai produzir, vai buscar, porque isso para a gente é parte da nossa identidade, da nossa missão. Então sejam muito bem-vindos, eu me sinto muito feliz com esse webinar, eu já sonhava com ele há muito tempo, apesar de não ter dito isso para o Vitor, quando a gente fechou, Vitor, eu já tinha esse desejo de fazer algo trazendo você para participar de um evento da Dominus. Na verdade, você estava entre os palestrantes de um evento que nós iríamos promover presencial no final do ano e eu ia entrar em contato com você para isso, que era justamente para a gente trabalhar a questão vocacional, porque nós sabemos que a comunidade Shalom é um grande fenômeno vocacional, tem muita gente que entra na comunidade, e todo mundo quer saber o grande segredo que o Shalom tem para atrair tanta gente que deseja consagrar a vida. Porque tem muitos padres, muitas religiosas que me fizeram já essa pergunta. O que acontece que eles conseguem captar tanta gente? Né? E uma vez depois eu partilho aí o que eu disse para uma religiosa em relação a isso. Mas é muito importante esse tema e muito caro para a igreja. Então, Vitor, seja bem-vindo ao nosso webinar. Essa turma é sua. São, pelo que eu estou vendo, tem muitos assessores vocacionais, religiosas, padres, né? E a sala é sua agora. Seja bem-vindo, tá bom? Boa noite. Muito obrigado, Jean. Obrigado também a presença de todos. Assim, eu não me sinto, talvez, apto a estar aqui, né? Apesar de que trabalho muito tempo com vocação e com a comunidade, eu me apresentando, né? Eu sou natural de Fortaleza, tenho 31 anos, sou celibatário, fiz meus votos perpétuos no celibato em 2015, consagrado da comunidade Vida Shalom. E trabalho com o vocacional da comunidade desde 2011, desde 2010, na verdade. Na verdade, eu trabalho desde 2008, então fazem 12 anos, mas assim, como responsável, eu estou desde 2011, né? E aprendi errando, e errando aprendi, né? Hoje eu sou responsável pela assessoria, que nós chamamos, né, na comunidade Shalom, assessoria vocacional. Eu moro aqui no governo geral da comunidade, na Diaconia Shalom, e a gente faz todo esse trabalho vocacional nas missões e onde a comunidade está. A gente tem uma pessoa lá, o núcleo, que a gente chama de secretaria vocacional, e nós, como assessoria, ficamos pastoreando esse setor local nas missões da comunidade no Brasil e no mundo. Então, a alegria está aqui. Eu acho que o que eu vou dizer, muita coisa não é novidade. Eu acho que só o fato de a gente conversar sobre isso é muito importante. Quando a gente começa a conversar sobre isso, várias ideias vão surgindo, vários insights vão surgindo, e aí Deus vai tendo espaço para nos dar sabedorias próprias que cada instituto, cada carisma pode encontrar na vida de Deus. Eu vou apresentar algumas coisas aqui que, sem dúvida, dizem mais respeito à vocação Shalom, ao carisma Shalom, mas com certeza muitas coisas a gente vai encontrar em comum que podem ser trabalhadas. E talvez muitas coisas você possa olhar e dizer, não, não é bem por aí, tudo bem, faz parte, eu não tenho nenhuma pretensão de acertar em tudo. Digo também que o que eu vou apresentar aqui é muito, assim, foi uma coisa que a gente pegou da experiência que a gente vem vivendo. Não tem um grande estudo sobre isso, mas a gente acredita que tem sido muito válido para a comunidade Shalom e partilhar isso como família, como cristãos, como família cristã,
é muito válido. Com certeza vocês têm também colaborações a dar nesse campo da pastoral vocacional, né? Então, sem mais coisa, eu posso compartilhar aqui, né, Jean, meu slidezinho que eu fiz? Pode sim, já está liberado aí para você compartilhar. Ok, ok. Vocês estão vendo? Sim, agora tu só faz ali vai a apresentação de slide, que aí fica melhor. Ok. Então, eu peguei esses 7 pontos aí para falar, com certeza a gente não vai aprofundar todos, mas só dar uma pincelada, né? Fazer uma introdução com um quadro de Caravaggio, não sei se vocês conhecem, que chama A Vocação de São Mateus. A gente falar sobre o ambiente vocacional e os jovens. Vou falar um pouco sobre a cultura vocacional. O ponto 4, o testemunho. Ponto 5, a vida de oração. O ponto 6, o chamamento, propriamente dito. Aí aqui nesse ponto 6, eu vou falar de algumas coisas mais objetivas do que é feito dentro do trabalho vocacional. E o ponto 7, o pastoreio e a direção espiritual. Aqui, a maioria dessas coisas que eu vou falar, eu queria ter trazido, mas eu acabei não tendo tempo. Queria ter trago para vocês as citações que tem na Christus Vivit. Então, a primeira coisa que eu indico para vocês assim, crescer no aspecto vocacional é ler a Christus Vivit, porque a Christus Vivit, o Papa Francisco fez uma consulta mundial, inclusive acredito que as congregações enviaram também suas contribuições. Nós, como comunidade, enviamos a nossa contribuição também. Uns 2 ou 3 jovens nossos estiveram lá em Roma, com outros jovens também colaborando com a construção do documento da Christus Vivit. Então, a maioria das coisas que tem aqui, tem, com outros termos, lá na Christus Vivit. E um padre da comunidade Shalom, o padre João Wilkes, ele mora em Roma, e ele hoje é assessor, secretário do Pontifício Conselho para os Jovens, lá no Vaticano. E ele apresentou esse quadro, e ele apresentou a apresentação que foi feita na reunião preparatória para o sínodo que saiu, a Christus Vivit. E ele apresenta esse quadro de Caravaggio, que vocês podem acompanhar aqui, vou aproximar, que é exatamente a vocação de Mateus, a vocação de São Mateus. Então aqui a gente pode contemplar várias pessoas, Mateus aqui na coletoria de impostos, e aqui a gente vê Pedro e Jesus. E Jesus aponta para um deles, que a princípio a gente não sabe exatamente para quem Jesus aponta. Pedro também está apontando aqui para algum deles, mas o quadro, de forma proposital, ele não deixa tão claro quem desses é Mateus. E a pessoa que apresentava isso lá na reunião preparatória para o sínodo perguntava, né? Quem é Mateus para você aqui? A maioria diz que é esse daqui que está olhando para o dinheiro, né? Mas, na verdade, até porque esse senhor de barba aqui está como se apontando para ele também. E uma coisa interessante também é que nessa parte onde o senhor aqui conta o dinheiro, as mãos dele parecem ser mãos de porcos, né? Dá essa leve impressão. A pessoa dizia, né? Eu não sou conhecedor de Caravaggio, mas a pessoa dizia que foi proposital, como se o apego ao dinheiro como se fizesse com que o homem se encurvasse sobre si mesmo, esse apego a si mesmo, e se encurva sobre o dinheiro e sobre si mesmo, e torna ele até como um porco, né? Assim, animalizado pelo apego ao dinheiro. Mas a pessoa que apresentava dizia, na verdade, que todos esses são Mateus, que Caravaggio propositalmente quis deixar assim, porque acompanha aqui, como se fosse no sentido horário, começando desse jovem que está contando o dinheiro, é como se ele fosse tendo um percurso interior, onde ele estava voltado para si, ele começa a levantar o rosto,
ainda animalizado pelo apego ao dinheiro. Aí esse terceiro senhor, que é o senhor de barba, que está apontando assim, ele já ergue, ele já não está mais com o olho voltado sobre si, mas ele está se perguntando, quem? Ele? Eu? E aí já vai para esse quarto, que parece ser mais jovem, porque é como se o pecado e o apego assim envelhecesse a pessoa humana, né? E então ele já está um pouco mais novo, como se um pouco mais próximo de aderir ao chamado de Jesus Cristo. Então esse processo, que aqui é nesse sentido horário, né? Começando pelo homem que está contando dinheiro, até esse último, que é aquele que já está como se indo ao encontro de Jesus, respondendo ao chamado de Jesus. Claro que aqui foi uma palestra longa, eu não queria me deter tanto nisso, mas aqui é apenas uma introdução dessa compreensão de um chamado vocacional. O chamado vocacional não a gente não pode entender, só são alguns. Sim, Jesus diz isso, Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, mas muitos são os chamados. Então a gente não pode, já colocando aqui algumas coisas que a gente vai tocando dentro desse processo vocacional. Eu trabalho há mais de 10 anos com a dimensão vocacional. E uma das coisas que a gente vai tocando é que às vezes a gente usa esse argumento para não fazer uma boa pastoral vocacional, para não fazer um bom trabalho vocacional, porque poucos são os escolhidos. Mas quem vai dizer quem são os escolhidos é Jesus Cristo. A nós cabe deixar que Deus nos utilize como instrumentos do seu chamado, que também já eu vou falar um pouco mais sobre isso. É a passagem que inspira esse quadro de Mateus. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus. Disse, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. O nome do quadro é A Vocação de Mateus. Alguns pontos que eu quis aqui, antes, tanto que é só o ponto 6 que eu vou falar propriamente do que nós fazemos no nosso caminho vocacional. Porque antes de falar desse caminho, eu gostaria de falar dessas coisas que, a meu ver, elas são muito mais importantes do que uma boa propaganda vocacional, do que um bom marketing vocacional. Então, por isso que eu botei elas em primeiro, esses pontos que eu vou colocar aqui. Uma coisa que, inclusive, dentro da comunidade a gente tem que bater um pouco, é que querigma e vocação não são duas coisas separadas. Querigma e vocação não são dois movimentos separados. Apesar que o querigma, né, que é o primeiro anúncio, apesar de que cronologicamente ele parece vir primeiro, mas o próprio Jesus, ali a primeira aparição pública de Jesus já é vocacional, ali quando Jesus convida ao arrependimento e que o reino dos céus está próximo, ali já tem um cunho muito vocacional. Então é muito importante a gente entender que querigma e vocação não se separam. Todo o evangelho, Jesus é pregando, convidando a conversão e fazendo um chamado vocacional. Às vezes, por essa compreensão dos carismas dentro da igreja, a gente pode ter uma sensação de que primeiro vem o querigma, o anúncio, e depois, se der, vem a vocação. Mas não. A maioria dos jovens que entram numa congregação, que entram na comunidade Shalom, se você for conversar com eles, sabe qual é a primeira vez que ele se sentiu chamado a uma vida consagrada? Foi lá na primeira experiência com Deus dele. E se é uma pessoa de igreja, a pessoa provavelmente desde criança já sentiu. Então, não são duas coisas separadas. Querigma e vocação andam juntos. Então, um sacerdote, um religioso, que no seu discurso, que na sua pregação, que na sua homilia, não tem um discurso vocacional também, ele tem uma lacuna no seu discurso. Ele pode não ter uma lacuna na sua compreensão, mas ele tem uma lacuna no seu discurso. Porque Jesus, o discurso de Jesus, a pregação de Jesus, ela é profundamente vocacional. E essas duas coisas, elas não se digladiam, elas são uma só. Quanto mais querigma, mais vocações. Quanto mais vocações, mais querigma. Então, que aí eu entro nessa parte aqui da evangelização, esse quadrinho aqui de baixo. Quais são as duas fontes principais de vocações, numa perspectiva assim, experiencial, né? Aqui não é nenhum estudo maior. Mas o que a gente vem vendo, o que eu vejo nesses 10 anos de vocacional,
que as duas fontes principais de vocação, eu chamei aqui, a pessoa de igreja, que é aquela pessoa ali que nasce dentro da igreja e que ela é alimentada naquilo ali, ela está dentro das estruturas de igreja ou dentro de uma estrutura de comunidade, ou próxima a algum instituto religioso, ou faz parte de algum colégio que tem essa dimensão do ensino e que tem essa dimensão vocacional, e aí a pessoa ali ela vai despertando para a vocação e entra. Então, é uma das maiores fontes de vocações hoje na igreja são essas pessoas, né, que vão crescendo. No nosso caso, Shalom, a nossa maior fonte não é essa é a nossa segunda maior fonte, mas a nossa maior fonte de vocações é mesmo a evangelização, assim, posso dizer com tranquilidade. Na igreja, no geral, a maior fonte de vocações é aquela questão da cultura vocacional que eu vou falar já. Vem da família, ou é muito próximo de algum instituto, e aí aquilo lhe desperta. No nosso caso, Shalom, a nossa maior fonte é a evangelização, sem dúvida. Então, são as duas grandes fontes, a evangelização e aquelas pessoas que vivem dentro de uma cultura vocacional. Então, daí nasce, talvez, a grande questão vocacional. Muitas paróquias, muitas comunidades, muitas realidades, por que não tem vocações? Muitas vezes são realidades onde não se tem a evangelização propriamente dita. Não somente aquilo que já é feito dentro das igrejas, mas a evangelização propriamente dita. Claro que cada carisma tem a sua forma de evangelizar, mas dentro da sua inspiração inicial como carisma, como fazer a evangelização? Eu tenho um exemplo fora da comunidade Shalom muito bom. Eu fui de eu estudei numa escola, a Congregação Damas, toda a minha vida. E eu tenho uma amiga minha que hoje ela é freira, e o caminho vocacional dela foi feito a partir da proximidade com as irmãs que estavam ali no colégio, né? Então, dentro do carisma próprio de ensino, existia um movimento de evangelização, né? Então, é muito importante a gente ter, dentro das pastorais vocacionais, dentro das secretarias vocacionais, esses dois olhares. Quais são as nossas duas maiores fontes? É aqueles irmãos que crescem, e aí isso faz com que a gente tenha que ter um olhar sobre as crianças, sobre os jovens, sobre as famílias, porque as famílias, e a gente vai falar já sobre ela traz o ambiente cultural vocacional, e os jovens, por exemplo, a evangelização. O que é que eu posso fazer a nível de evangelização? Porque a própria vida da igreja, o próprio evangelho nos ensina, os seguidores de Jesus, eles vinham os apóstolos, por exemplo, alguns deles vinham de uma cultura judaica, então já tinham aquele zelo, o Zelote, né? Simão Zelote. Então ele tinha já aquele zelo pela lei, e que em Cristo é purificado e a pessoa aceita, mas tem aquela Madalena ali, que ela vem da evangelização. A vocação de Madalena vem da evangelização. Aquela samaritana, ela não vem de uma cultura vocacional, ela não vem de uma cultura judaica, ela vem da evangelização. Então, essas duas principais vertentes que eu gostaria de introduzir. Esse segundo ponto, a meu ver, o segundo e o terceiro ponto que eu vou falar, a meu ver, são um dos mais importantes dentro de uma pastoral vocacional, e que, na verdade, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu até botei aqui em algum lugar, deixa eu ver aqui, onde é que eu botei, enfim, eu vou dizer logo, porque para mim é muito importante essa informação. As vocações, eu digo isso dentro da comunidade Shalom, e acredito que isso é muito válido para as pastorais vocacionais, para as paróquias, para os institutos. O vocacional é o termômetro da vida sadia de uma congregação ou de uma paróquia. Não tem como. Vocação é o termômetro da vida de uma paróquia, da vida de uma congregação, de um instituto. Se não tem vocações, é preciso se questionar profundamente como está a vida daquela paróquia, daquela igreja, daquela congregação, daquela ordem. Claro que no projeto de Deus, se Deus quiser acabar com o Shalom amanhã, ele tem a total liberdade, é só ele não dar mais vocação
E a gente tem que ser humilde de entender que aquele carisma talvez não seja para toda a história da igreja, mas foi para um tempo específico, como muitos carismas já aconteceu. Isso pode acontecer. Mas, no geral, se Deus me escolheu para esse carisma, e se ele me chamou hoje, se ele me chama hoje a ser Shalom, eu entendo que o Shalom, para esse tempo de hoje, é uma resposta de Deus para essa humanidade. Então precisa ter vocação. Porque se não tem vocação, a não ser que eu não acredite que o meu carisma foi chamado para o tempo de hoje. Então, se Deus me chama a ser franciscano hoje, se Deus me chama a ser agostiniano hoje, se Deus me chama a ser beneditino, carmelita hoje, eu entendo que o meu carisma é uma resposta para o tempo de hoje. E se o meu carisma é uma resposta para o tempo de hoje, eu não posso entendê-lo sem uma compreensão vocacional. E a Deus cabe o futuro da minha comunidade, do meu carisma. Mas a mim cabe entender essa lógica e ir atrás daqueles que Deus escolheu no meu carisma, com essa identidade vocacional ao meu carisma. No meu caso, Shalom, aqui nós temos agostinianos, beneditinos e outros mais. Tendo dito isso, que o vocacional é um termômetro de uma vida paroquial, religiosa, cristã, então não tem como. Jesus nos ensina isso, todo o discurso de Jesus. Você vê que Jesus, a atenção dele constante é para o reino dos céus. Então nas nossas congregações também constantemente, por isso, constantemente ser instrumento do chamado de Deus. Então, ponto 2, o ambiente vocacional e os jovens. Gente, não adianta, porque, por exemplo, se alguns aqui são de uma lógica de pastoral vocacional, né? Ou como é chamado, no nosso caso, é secretaria vocacional. Então, se você é da pastoral vocacional, aí você vai perceber que o seu trabalho não toca só uma boa propaganda vocacional. Por exemplo, às vezes a gente vai ver uma missão que, eu vou dar um número aqui fictício, a missão lá da Sibéria, nós não temos missão na Sibéria, certo? Mas uma missão lá na Sibéria, entrava a cada ano 20 pessoas na comunidade de vida. E aí, num ano X, entrou só 2 pessoas. Aí a gente foi ver, né? Aí eu fui conversar com a pessoa e tal. Saber o que foi que aconteceu, que as vocações diminuíram. Pode acontecer. Deus chama quem Ele quer, do jeito que Ele quer e quantos Ele quiser. Só que na conversa, o que é que a gente viu? Que a vida comunitária não estava bem, da missão, e que a missão a nível de querigma estava muito fragilizada. E isso repercutiu diretamente, porque os nossos jovens na obra olhavam para a comunidade de vida tristes. Aí a evangelização, que é uma fonte de vocações, não aconteceu. Então, a dimensão vocacional, ela excede a pastoral vocacional, ela excede a secretaria vocacional. Então, a gente começou a tocar em problemas que eram problemas comunitários, que eram problemas de evangelização de querigma, que eram problemas de governo na missão, que eram problemas de autoridades. Então, o vocacional, ele é esse termômetro exatamente por isso. Porque ele vai tocando como é que se diz? Na sadia vivência de uma comunidade, de uma paróquia, de uma congregação, de um instituto. E mais importante do que fazer a promoção vocacional em si, bons vídeos, boas postagens no Instagram, boas postagens no YouTube, mais importante do que isso é eu criar um ambiente, e o terceiro ponto, que é uma cultura vocacional. A minha paróquia, o meu instituto, ele precisa respirar isso. E para isso, eu preciso no meio dos jovens. Por que eu botei aqui os jovens? Porque, às vezes, uma vez eu conversei com um religioso que ele perguntava para a gente, aí já entra aqui nos pontos, né? Ele perguntava, o que é que vocês fazem para atrair vocações? Aí eu perguntei para ele, me diga o que é que vocês fazem para os jovens. Aí ele diz, não, mas não é muito o nosso carisma. Sim, mas as vocações vêm dos jovens. Porque a pessoa que já tem, tudo bem, pode acontecer, como Santo Agostinho, aos 33 anos, que hoje é considerado jovem, né? Pode acontecer como tantos outros santos, já numa idade mais
avançada. Mas o próprio Santo Agostinho disse que o chamado dele veio desde a infância com Santa Mônica. Então, eu preciso... Deus tinha plantado a semente lá. Então, a gente precisa plantar essa semente na pastoral infantil, na pastoral vocacional, na pastoral catequética, em todas... A dimensão vocacional ela precisa ser uma linguagem do meu instituto. Claro, não fazer aquela coisa chata, né? Que eu já vi também um instituto que a pessoa, uma irmã, né? Dizia, não, você vou dizer o nome da congregação, mas já queria pagar a passagem dela para ela ir para a casa da congregação e tudo. Aí forçou um pouco. Isso é um outro assunto. Mas o nosso discurso vocacional, o nosso discurso de toda a congregação precisa ser um discurso vocacional, porque é querigmático. E querigmático porque é vocacional. Então, é um ponto muito importante criar esse ambiente vocacional. Por exemplo, paróquias. As paróquias é até difícil, assim, vou generalizar aqui, peço até perdão se eu disser algo que ofenda alguém, mas, sendo bem livre, às vezes a gente... É até difícil para um jovem, por exemplo, se ele vê o sacerdote falando de... Eu estou generalizando, né? Mas nem todos são assim. Mas às vezes um jovem está ali na missa e ele sente um chamado, às vezes ele vai procurar, a pessoa não sabe dizer o que aquele jovem deve fazer. Aí às vezes diz, não, procure o padre. Aí o padre vai e diz, não, espera aí que eu vou falar com o responsável pelo propedêutico. Mas a pessoa diz, não, eu nem quero entrar no propedêutico ainda não, eu quero só conversar sobre isso. Aí o padre diz, não, eu vou te mandar lá para a pessoa da pastoral vocacional. Aí quando a pessoa vai lá na pastoral vocacional, aí diz, não, vamos rezar sobre isso. Não tem um caminho bem informado que introduza aquele jovem na descoberta, na escuta. Hoje, o que se tem na maioria das paróquias, os institutos nem tanto, né? A maioria dos institutos já tem um caminho muito claro vocacional, mas muitos também não têm. Mas nas paróquias, é difícil você ter alguém que fale, que tenha o discurso claro, dizer, não, se você sente chamado, vamos fazer isso, isso e isso. É muito difícil ter isso. Então, é importante que se elabore, primeiro, se tem um ambiente vocacional onde seja claro para todo mundo quais os caminhos a trilhar, esse discurso de um instituto, que tem que ser desde aquela pessoa que trabalha com a catequese até aquele irmão que trabalha com formação, precisa-se ter um discurso vocacional, porque é o discurso do Evangelho. Então, isso é muito importante. Então, vocês, aos irmãos que aqui trabalham com vocação e com formação, a minha dica é isso. Eu acho que é preciso ter uma conversa com a sua casa, com a sua comunidade, com o seu instituto, e ir inserindo isso na vida do instituto, que é um pouco o que a gente faz no Shalom. Às vezes a gente vê que o povo já não está tanto com discurso, aí a gente faz uma motivação, meus irmãos, olha, as vocações somos nós, a gente que tem que fazer a promoção vocacional. Então se aproxime de um jovem, veja, se sentir nele o desejo, aí você apresenta o carisma, sabe, sem interesse, né? Pela evangelização e tudo, e se surgir, todo mundo tem um pouco no coração eu sou instrumento do chamado de Deus para aqueles que Deus chamar. Então, se eu me aproximo de um jovem e eu vejo nele uma luz vocacional, eu como membro do meu instituto, eu preciso estar muito claro que eu posso ser um dos que vou chamar ele. Vem, segue-me. Jesus vai se utilizar da minha voz, da minha proposta, que na verdade é a proposta de Jesus, para dizer, ei, você já pensou no vocacional? Você já pensou em se consagrar? E olha, eu vou dizer, a maioria dos jovens que vão para a igreja, em algum momento já se sentiram chamados. A maioria. Mas nunca ninguém teve coragem de chegar. E você já pensou nisso sem forçar nada. Não precisa ninguém forçar. E você já pensou nisso? E tu já pensou em consagrar a tua vida a Deus? A maioria de início diz assim, não, não, não. Só que aí você vai, deixa, perde a conversa e vai, conversa sobre outras coisas. Aí daqui a pouco a pessoa diz, ei, na verdade tu perguntou, mas eu já me senti, viu? No primeiro momento, todos eles respondem que... Todos não, né? A maioria diz que não. Mas no segundo momento, eles dizem, não, no fundo eu já me senti, é porque eu tenho medo. É porque não sei o quê. Mas nunca tinha chegado para perguntar.
Então, uma pergunta que eu fiz para aquele frei foi: quais são os eventos para jovens que as paróquias fazem? Às vezes os eventos para jovens são relegados somente à pastoral juvenil, mas é do meio dos jovens que vem o maior número de vocações. Então precisa se ter um olhar para a pastoral vocacional, precisa estar assim, ó, conectada com a pastoral dos jovens, né? Precisa estar muito conectada, precisa estar lá dentro, na verdade. Precisa quase ser um membro da pastoral juvenil, porque é dali que nascem o grande número de vocações. Aqui eu falo número, quantidade e tudo, mas não de uma forma mesquinha ou interesseira, né? É só para a gente entender a fonte, né, para ficar claro. Mas claro que é Deus que chama, é Deus que conduz. A gente não deve ter um olhar interesseiro, a gente deve ter um olhar cheio de caridade e misericórdia e saber que somos instrumentos do caminho de Deus, para não forçar as vocações ali a qualquer custo. Porque isso também é um contra-trabalho, né? Então, muitas vezes uma paróquia, um instituto, não tem esse ambiente que promove as vocações. Então, você pode fazer o trabalho vocacional que for. Vai vir um ou outro. Sim, porque Deus atinge pelos meios sociais, atinge por um aviso, atinge por um panfleto que voou, caiu no rosto da pessoa, a pessoa viu pastoral vocacional. Acontece isso. Pode acontecer se você fizer uma boa promoção vocacional, mas não tiver um ambiente vocacional. Mas a maior promoção vocacional é você olhar primeiro para o ambiente vocacional e para os jovens. Ponto. É simples assim. Eu sei que o carisma Shalom tem um carisma próprio com os jovens, mas eu acredito que essa sabedoria não seja só para o Shalom. Eu acredito que essa sabedoria é para toda a igreja, os jovens. Tanto é que teve um sínodo, onde o tema do sínodo era os jovens e o discernimento vocacional. Porque o Papa também percebeu, a igreja percebeu, que é exatamente dali dos jovens que nascem as novas vocações. Então, acho que ficou claro esse ponto, né? Tem uma frase que eu trouxe aqui que a gente fala um pouco na comunidade, que eu gosto muito dessa frase, né? Eu escutei, na verdade, do padre João Wilkes, que hoje é assessor lá do Pontifício Conselho para os leigos da parte da juventude, né? Se você pede pouco para um jovem, ele não dará nada. Se você pede médio, ele não dará nada. Mas se você pede tudo, ele dará tudo. Porque os jovens têm o desejo de radicalidade. Então, para um jovem, ou é tudo ou nada. Então, se você pede pouco, ele não vai dar nada. Se você pede, fica naquela coisa, pode ser, mas não vai dar nada. Mas se você pede tudo, é mais fácil ele dar tudo do que ele dar médio. Porque os jovens têm essa lógica. Então, a gente não pode ter medo de propor a radicalidade para os jovens. Por exemplo, eu conversei com um sacerdote de uma diocese grande aqui no Brasil, e ele é rei. Hoje ele não é mais reitor, mas ele já foi reitor de um seminário bem estruturado aqui no Brasil. E ele disse, por exemplo, que pouco se falava, na época que ele chegou no seminário, pouco se falava do celibato. E um seminarista que morava com ele disse assim, em 4 anos de seminário, eu ouvi falar uma vez sobre o celibato. Então parece que o nosso discurso, eu sei que não é proposital, mas parece às vezes que o nosso discurso quer um pouco tornar mais leve uma proposta vocacional. Mas a nossa experiência de igreja, e que talvez a maioria de vocês tem mais essa experiência do que eu, a nossa experiência é que a radicalidade é o que brilha aos olhos dos jovens. É esse dar tudo. E isso, na verdade, a promoção vocacional não é fazer como o mundo faz, um proselitismo. Não é fazer como o mundo faz, mostrar o que tem de bom no mundo. Não, a pastoral vocacional, a promoção vocacional, ela tem que focar exatamente no que ela já é, que já é bela por ela mesma. O evangelho já é belo por ele mesmo e ele já atrai mais do que o mundo. O evangelho por si mesmo, ele já brilha mais do que o mundo. Então, o trabalho da pastoral vocacional, na verdade,
é desvendar aos olhos dos jovens, aos olhos da minha paróquia, aos olhos do meu instituto, é desvendar o que já é. Não é criar algo novo, mas é encontrar a linguagem própria, que eu vou falar já já sobre essa linguagem. Aqui está que eu já falei nessa cultura vocacional. Os frutos vocacionais são um termômetro se uma paróquia, diocese, comunidade ou instituto religioso está vivo ou não. Um outro processo dentro dessa cultura vocacional são as famílias. Tem uma profecia que vem muito ao meu coração, só haverá um mundo novo se houverem famílias novas. Essa é uma profecia que eu acredito muito. Então, uma das grandes fontes de vocações são as famílias. Então, por exemplo, eu já falei para vocês que a pastoral vocacional tem que dialogar com a pastoral infantil, tem que dialogar com a pastoral jovem, e agora eu estou dizendo que ela tem que dialogar com a pastoral das famílias. E aí, se eu for continuar aqui, vocês vão ver que ela tem que dialogar com todas as pastorais. Claro que a igreja é una, né? E os institutos são um. Então, tudo tem que dialogar. Mas é preciso ter esse plano de ação dentro de todo o instituto ou de toda a comunidade paroquial, porque senão as vocações não vão acontecer por causa de uma boa propaganda vocacional. Na verdade, a propaganda vocacional em si, um vídeo legal, uma foto legal, uma arte bem feita, isso é o de menos, a meu ver. Talvez vocês vieram para cá querendo que eu falasse mais disso, né? Mas para mim isso é muito de menos. Isso aí é só a tarraxa da rede de pescar. Sabe? É só o anzolzinho, mas é preciso do mastro, é preciso da linha. Então, a meu ver, é muito mais importante a gente conversar sobre isso aqui do que... Porque aí, as outras questões mais práticas, você pode pedir a ajuda do Jean, que o Jean, inclusive, me ajudou muito. Mas essa cultura vocacional, ela é, a meu ver, uma das coisas mais importantes para que uma congregação dê frutos vocacionais. E as famílias são muito importantes. E hoje a gente vê um movimento secular muito forte contra as famílias, noção de família se perde e aí as vocações diminuem, obviamente, porque não se tem mais um ambiente cultural vocacional. As famílias, até as famílias cristãs... Deixa eu só ver aqui o horário, né? Estou falando demais, certo? Até as famílias cristãs, dar um filho para uma vocação, para um sacerdócio, com algumas exceções, mas é muito difícil. Pessoas de dentro da igreja, quando fazem um caminho, quando vê o filho caminhar vocacional, comunidade Shalom e franciscano, beneditino, é muito difícil a aceitação disso. Muito difícil mesmo. As próprias famílias cristãs. Então, você vê que existe um movimento contrário às vocações. Né? Então, é preciso que a gente crie esse ambiente cultural vocacional. O testemunho. Eu falei um pouco sobre isso quando eu falei do exemplo lá da Sibéria, mas eu trago aqui essa frase, que para mim também muito me marca. Ela foi do Congresso Europeu para as Novas Vocações em 1997, e ela diz o seguinte: não existe nada mais estimulante do que um testemunho tão apaixonado da própria vocação, capaz de tornar-se contagioso. Nada é mais lógico e coerente do que uma vocação que gera outras vocações. Olha que coisa mais bela. Eu trago já há alguns anos eu trago essa frase comigo. Nada é mais lógico e coerente do que uma vocação que gera outras vocações. É muito belo você ver uma vocação que gera outras vocações. Freiras carmelitas que geram vocações carmelitas. Shalom que geram vocações Shalom. Beneditinos que geram vocações beneditinas. Não há nada de mais lógico e coerente do que isso. Porque assim é a vida de Jesus, assim é a vida dos apóstolos. Assim a gente vê nos Atos dos Apóstolos. Então aqui eu botei algumas dicas próprias, né? Assim, muito básicas. Os jovens são atraídos pela radicalidade, a alegria dos consagrados. Por mais que, por exemplo, o Carmelo, eu acho muito bonito aqui o Carmelo de Fortaleza, porque as irmãs com a grade, né, do claustro, mas elas atendem as jovens, então é muito bonito você ver que o Carmelo,
ele gera vocações na estrutura de enclausurados. Então é um mistério, né? Porque o Shalom, você poderia até dizer, mas o Shalom está no meio do mundo, está nas redes sociais, não sei o quê. Mas a questão não é essa. Ele pode fazer o melhor que for, mas não teria vocações. É porque faz um bom programa vocacional? Longe disso. Inclusive, eu acho que nós, como Shalom, somos muito fracos ainda nessa dimensão da promoção vocacional. Você vai ver o nosso Instagram, tem poucas pessoas, assim, 10 mil, 11 mil, mas diante do que é o mundo, é muito pouco, né? Outra coisa que eu dou como dica é a vida dos santos. Trabalhem a vida dos santos nas pastorais, nos institutos. Geralmente os institutos têm um fundador que é santo. Será que a nossa obra, os grupos de oração, né, falando na lógica do Shalom, mas pode trazer para a sua realidade, se for escolas, se forem hospitais, será que as pessoas que nos visitam, elas têm aquela informação daquele santo fundador da minha congregação, os milagres que Deus realizou através dele? Será que as pessoas que estão ao meu redor, elas têm conhecimento disso, gente? Olha, a vida dos santos é uma grande fecundidade vocacional, a gente falar da vida dos santos nos nossos meios, no nosso ambiente vocacional, nosso ambiente religioso ou paroquial, né? E o testemunho das novas vocações, que Jesus diz, né? Aquele que não tem será tirado até o que tem, e aquele que tem será dado ainda mais. Essa é a lógica do evangelho. Quem não tem será tirado até o que tem. A gente pode trazer essa realidade para o vocacional. Aquelas congregações, comunidades paroquiais que não têm, será tirado até o que tem. Mas aquelas que têm, será dado ainda mais. Por quê? Porque é um testemunho. Quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, no meu caso, deixei faculdade, deixei namoro, deixei não sei o quê. As pessoas veem isso. Eu disse, meu Deus, tem alguma coisa que chamou esse rapaz e que atraiu ele. E aí isso gera um questionamento na vida paroquial, na vida do instituto e em qualquer lugar. Como aquela jovem lá da congregação Damas, amiga minha, quando ela entrou Só que aí, por exemplo, eu sabia porque eu era próximo a ela, mas no colégio, poucas pessoas sabiam que ela tinha entrado na congregação. Então, esses tipos de testemunho geram mais vocações. Claro que é a graça, né? Isso aqui eu estou dizendo o que é que colabora com a graça, né? Mas a gente sabe que é o Espírito Santo e é Deus que chama, e a gente pode fazer muita coisa e não ter nenhuma vocação, e não fazer nada e ter muitas vocações, porque vocação é o Espírito, é Deus que chama. Mas aqui eu estou dizendo coisas que colaboram com esse processo vocacional. Vou apressar aqui um pouco mais. Vida de oração. Gente, uma vez um padre alemão, eu estava lá na Itália, eu acho, e um padre alemão que nos conheceu, e ele chegou para mim e perguntou, o que é que vocês têm que os jovens querem fazer parte? Aí eu pensei, disse, padre, você quer que eu dê uma coisa lógica ou o que eu acho mesmo? Aí disse, não, eu quero o que você acha. O que é que você pensa sobre isso? Aí disse, a única coisa que eu consigo imaginar é porque a gente faz com que os nossos jovens entrem no caminho de oração. E aqui eu digo sem medo para vocês que estão aqui, meus irmãos, não existe vocação sem vida de oração. Não existe, não existe, não existe, não existe. Porque é a vida de oração que alimenta em nós a experiência com Deus. E se uma vocação é um chamado de Deus, se eu não alimento a minha relação com Deus, outros chamados vão ficar mais fortes. O mundo, quando chamar, as ofertas que o mundo faz de prazer, de sexo desregrado, de ter os seus projetos e planos, de ter muito dinheiro, de ter não sei o quê, esses chamados vão ficar mais fortes. Por quê? Porque eu não escuto a voz de Deus. Por que eu não escuto a voz de Deus? Porque eu não tenho vida de oração. Então, os jovens rezam sim. Eles podem rezar. Ai, Vitor, ele só tem 12 anos. Ele tem capacidade de oração. Agora, ele precisa ser introduzido, como Jesus introduziu os apóstolos, ensinando o Pai Nosso, os seus jovens precisam ser introduzidos na vida de oração. E isso vai gerar nele um espaço, uma terra fecunda para brotar o chamado de Deus. Se não tem isso, pode fazer promoção vocacional. Não vai ter vocação. Se não tem vida de oração. Então, se fosse para dizer uma coisa de tudo isso aqui que eu pediria que vocês não esquecessem, que talvez seja a maior contribuição aqui, é vida de oração. Ensinem os jovens de vocês a rezarem. Porque se eles rezarem,
pode não ter promoção vocacional nenhuma, mas vai ter vocação. E eu digo isso sem medo. Faz mais ou menos 12 anos que eu estou trabalhando com vocação. Eu já vi missões muito fecundas sem nenhuma promoção vocacional e já vi missões com muita promoção vocacional e nenhuma vocação, porque não tinham vida de oração. E aí o chamamento propriamente dito, algumas coisas eu já disse, mas eu queria, para encurtar aqui, entrar já na promoção vocacional propriamente dita. Eu fui muito questionado nesses anos de vocação, de vocacional, eu fui muito questionado, não é mais belo uma vocação que nasce espontaneamente? É tão bonito aquela pessoa que brota do nada o chamado dela. Isso é muito bonito, mas na prática isso não existe. O próprio Jesus precisou olhar para Mateus e dizer, segue-me. Se não tivesse a voz de Jesus que dissesse, segue-me, provavelmente Mateus teria ainda ali ficado na coletoria de impostos. Até aquelas pessoas que, no caso que a pessoa diz, né, essa vocação que brota espontaneamente, do nada a pessoa tem uma iluminação interior e quer buscar um caminho vocacional, até essa pessoa existiu algum meio, algum instrumento, mesmo que tenha sido uma luz que desceu do céu e deu aquele entendimento, ou aquela que chama, né, na vida dos santos, aquela alocução interior, ou aquela voz interior que o chamou. Mas precisa existir um chamado. Precisa existir uma voz que diz, segue-me. E a proposta da pastoral vocacional, da promoção vocacional, é exatamente ser essa voz, não é nada mais do que isso. Não é vender algo que não existe, não é fazer uma propaganda irreal, como o mundo faz. Você vai abrir uma lata de Coca-Cola, abra a felicidade. Onde é que uma Coca-Cola vai lhe dar felicidade? Não vai dar. É uma falsa propaganda. Mas nós podemos que eles abram a felicidade, que é a vontade de Deus na vida deles. Então, a propaganda vocacional, na verdade, ela é nada mais, nada menos do que a verdade, que ela atinge, que ela atrai por ela mesma. E então foi muito questionado, mas a meu ver, o que nós fazemos a nível de promoção vocacional não é que a gente quer muita gente. Na verdade, eu particularmente não penso em quantidade. Se ao final do ano entrar 5 pessoas ou entrar 500 na comunidade de vida ou na comunidade de aliança, bendito seja Deus, que foi o que Deus nos mandou. Mas eu, como agente vocacional, que o Amedeo Tintin, ele gosta muito de usar esse termo, né? Agentes vocacionais. Eu, como agente vocacional, eu preciso entender que eu faço parte dessa voz de Jesus que chama, segue. Então, por exemplo, uma pessoa me questionou, a gente tem feito todo ano uma promoção vocacional, ali mais ou menos entre outubro, novembro, dezembro, a gente bota alguns vídeos de música no YouTube. E aí uma pessoa de dentro da comunidade me questionou se a gente queria quantidade, porque Jesus só chamou 12. Jesus não queria quantidade, ele queria aquela adesão. Aí eu disse, olha, quando eu faço um vídeo no YouTube, eu não estou pensando em atingir 1 milhão de pessoas, não. Eu não estou pensando na quantidade, eu estou pensando no alcance. Porque um vídeo no YouTube, ele vai alcançar aquela pessoa que está lá na Malásia, como hoje nós não temos missão na Malásia, mas nós temos vocacionado na Malásia. Porque ele viu alguma coisa no YouTube e buscou a vocação Shalom lá na Malásia. Então, quando eu faço um vídeo no YouTube, eu estou pensando em uma pessoa, que é aquela pessoa que está lá na Malásia, que está lá na China, e que de alguma forma vai receber o chamamento, o chamado de Deus para a vida dela, através daquele vídeo. Aí depois ela vem a nós. Mas quando eu faço um vídeo, quando eu faço uma postagem, quando eu faço uma boa propaganda vocacional, eu estou pensando, na verdade, em atingir uma pessoa. Mas eu preciso, para essa pessoa, ser a voz de Jesus que diz, segue. E aí, aqui algumas coisas práticas, né? Por exemplo, a gente faz todo ano uma campanha vocacional. Então, a gente reza, a gente escuta de Deus, se abre aos dons do Espírito Santo, e Deus vai ali nos fazendo lembrar de uma passagem, de um santo, alguma coisa dos escritos, Shalom. E aí, a partir daquilo, a gente decupa aquela oração, a gente escreve aquela oração e retiramos dali o tema vocacional daquele ano. Então, todo ano nós temos um tema específico vocacional.
Por exemplo, agora nós já rezamos esse mês sobre o tema vocacional do ano de 2021. Então nós já temos o briefing. O que é o briefing? O Jean pode explicar melhor depois. Mas o briefing é uma reunião onde a gente vê o que é que a gente quer, quais são as referências, quais são as peças que nós vamos elaborar para fazer a promoção vocacional, os vídeos, etc. e tal, e o nosso público-alvo e tal. A gente faz tudo isso, que é uma ferramenta do marketing. Quem me ensinou a fazer isso, inclusive, foi o Jean e a Dominus. E a gente faz o briefing, tira o tema a partir da oração, e aquela oração vai regar todo o nosso ano vocacional. Então a gente faz tudo em cima da oração, em cima da graça de Deus. A gente divide as equipes, quem vai ficar responsável pelo vídeo, quem vai ficar responsável pelo Instagram, quem vai ficar responsável pelos anúncios, quem vai ficar responsável pela pastorear as missões, quem vai mandar o material para cá, quem vai fazer esse tipo de divulgação. Então a gente faz essa divisão de equipes e aí eu fico pastoreando cada um deles. Então a gente pensa estrategicamente. Aqui, para mim, esse trabalho aqui é o mais fácil, a meu ver. Você, conversando com o Jean vai lhe dar muitas bases para você fazer isso. Mas esse trabalho que eu falei antes, esse é o mais necessitário, é o que mais é importante a gente focar, e esse daqui vai ser o bolo na cereja. Vai ser só a rede que vai colher tudo que você fez antes, naqueles pontos que a gente conversou até agora. Aqui tinha alguns questionamentos, mas pelo tempo, eu gostaria de dar um tempinho para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta. E o último ponto, que eu também é óbvio, após todo esse processo vocacional, uma lacuna que a gente vê também nas pastorais, nas congregações, é não ter um caminho claro de pastoreio e de direção espiritual para aquelas pessoas que despontam vocacionalmente. Então, eu conheço muitos jovens que comigo fizeram um processo vocacional e outros que eu já acompanhei depois, que eles até querem vocacionalmente, mas dá um passo, mas eles não têm um caminho próprio dentro da paróquia ou dentro do instituto que o faça rezar com aquilo, ou textos vocacionais. Por exemplo, nós no Shalom, a gente tem os escritos, tem os estatutos, e todo o caminho vocacional a pessoa reza com a responsal, obra nova, evangelização, tripé da vocação, os conselhos evangélicos, pobreza, obediência e castidade, segundo o carisma Shalom e tudo. Então, quando a pessoa entra na comunidade, ela já tem esse discurso. Quando entra no vocacional, ainda mais. Então, existe um caminho claro que a pessoa que desponte vocacionalmente, ela sabe o que fazer. Pode ser até que no final ela descubra, não tem a vocação Shalom, mas ela tinha um caminho claro a percorrer. A maioria das paróquias, a maioria das dioceses não tem um caminho claro a percorrer. O único caminho claro que tem nas dioceses é o propedêutico. Às vezes a pessoa diz, eu não me identifico com o sacerdócio, mas eu estou sentindo o chamado de Deus. Tanto é que você vai conversar, a pessoa diz assim, olha, talvez Deus me chame. Aí a pessoa diz assim, não, eu sou chamado ao matrimônio. Eu disse, calma, o matrimônio também é uma vocação. Não, mas eu sou chamado ao matrimônio, sim. Você pode ser chamado a uma vida consagrada a Deus, mas também descobrir no matrimônio uma vocação. Mas é porque não existe, na maioria dos casos, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses e em muitos institutos, não existe o discurso vocacional. E depois do discurso vocacional não existe a direção espiritual nesse sentido, o pastoreio, o acompanhamento bem trilhado desse caminho. Né? Amém, meus irmãos. Eu poderia passar a noite falando que tem muito conteúdo, mas eu também deixo aí para vocês que quiserem fazer alguma pergunta. Se você quiser, Vitor, você pode só encerrar ali o compartilhamento para a gente, que aí agora eu vou abrir aqui para as perguntas. Enquanto vocês vão aí, tem duas perguntas aqui que eu já vou fazer para o Vitor, mas eu vou também deixar livre para que a gente possa fazer as perguntas pelo microfone. Eu pedi para digitar, principalmente para a gente não esquecer, né? Primeiro, eu queria dizer assim, sempre para mim é uma grande alegria ouvir o Vitor. O Vitor foi meu assessor vocacional, porque eu já fui da comunidade Shalom, então
Ele foi, na verdade, meu assessor vocacional há alguns anos, porque eu fiz 6 anos de vocacional na comunidade Shalom. Eu levei 6 anos para entrar. Então, eu levei bastante tempo. Mas eu sou muito fã do Vitor e eu tenho uma experiência fantástica desse cuidado de pastoreio, de zelo pela minha vida. Apesar de hoje não estar mais na comunidade, mas tenho uma gratidão eterna à comunidade. E vocacionalmente ainda eu me sinto muito identificado com o carisma, mas as minhas escolhas hoje pessoais me levaram a sair, né? Mas eu queria, assim, alguns pontos importantes que eu acho que vocês todos devem ter também, é o quanto é importante o querigma nesse processo todo vocacional. Né? Assim, então, enquanto ali eu vou fazendo algumas perguntas, depois eu queria que vocês também, a gente pudesse refletir antes de encerrarmos, o quanto as nossas comunidades, e aí eu entro na parte que a Dominus trabalha muito nas comunidades paroquiais, na diocese, também trabalhamos muito com a realidade de congregações, que é o quanto está fragilizado na vida pastoral o anúncio querigmático. E sob este anúncio que acontece também o chamado de Deus. É muito interessante isso que o Vitor trouxe, eu acho que é uma reflexão gigantesca que pode ser feita a partir disso. Né? Então, Vitor, a primeira pergunta que fizeram aqui é o Reginaldo, eu não sei se ele é padre, Reginaldo, se você pudesse identificar se é padre ou não, como criar esse ambiente vocacional em comunidades muito pequenas, que só tem a presença do padre na missa dominical e não tem congregação religiosa? Como eu disse, a questão não é quantidade, né? A questão é o testemunho, é o ambiente cultural, é o ambiente vocacional que é instaurado. Então, primeiro, se a comunidade é pequena, tem que ver se, assim, eu estou dizendo aqui reflexões, né? Teria que fazer um estudo mais detalhado, mas a partir da experiência, nós também temos realidades em missões que tem pouquíssimas vocações. Por exemplo, Chaves. A gente tem uma missão em Chaves. Assim, muitos anos de comunidade, lá, acho que 5, 6, 7 vocações em muitos anos de comunidade. Para a comunidade de vida, eu acho que só tiveram 2. Mas a gente entende que existe uma missão própria lá, porque a nossa evangelização é de barco lá, então tem que ir de barco, Chaves no norte, né? Tem que ir de barco para as comunidades e a gente tem uma realidade muito pequena. Mas isso não impede que exista um ambiente vocacional. Claro que é uma realidade de pessoas muito pobres, muito simples. Então, até nesse sentido, é difícil. A gente precisa ainda, digamos assim, evangelizar a parte humana, né? Elevar a dignidade humana daquela comunidade para que eles possam futuramente dar um passo vocacional. Mas o ambiente existe. O ambiente vocacional existe, o discurso vocacional, o sacerdote. Se é uma comunidade pequena por causa da comunidade, por causa da igreja, evangelização. A comunidade vai continuar sendo pequena se não houver evangelização. Então, é possível, dentro de uma comunidade pequena, se ter um discurso vocacional. Aí, claro, trazer a vida dos santos, conversar com o sacerdote, como é que pode ter grupo de oração, como é que pode envolver os jovens nas pastorais, envolver os jovens no grupo de oração, envolver para que eles se sintam parte. O meu chamado vocacional, eu, Vitor, e aqui eu trago meu testemunho pessoal, não foi quando eu estava recebendo no grupo de oração, foi quando eu passei a servir. Aí eu fui servindo num acampamento, eu já tinha participado de 2 acampamentos e nunca tinha sentido meu chamado vocacional. Quando eu fui servindo, que eu me senti ali preenchido, servindo, eu me senti chamado. Então é preciso envolver os jovens na evangelização, nas pastorais, que eles se sintam partes e úteis dentro da igreja, e aí isso aí vai gerando. Aí tem várias outras coisas que podem ir gerando um ambiente vocacional. E é interessante, né, Vitor, que esses ambientes que são menores, eles possibilitam uma vida comunitária muito mais intensa, né? Se não é a quantidade em si que é o grande termômetro, né? Eu lembro que quando eu comecei na missão de Florianópolis, era o Gustavo, a tia Pátia, a Patrícia, a Suzane, tinha mais 2, a Aurilene tinha, e o Zé, que era o missionário Shalom, né?
E eram 5 irmãos, e eu me senti chamado no almoço. Na hora que a gente foi rezar Exatamente. a oração, a oração do almoço, e que na comunidade é comum no domingo cantar aquele refrão, este é o dia que o Senhor fez para nós lá, né, e tal. E naquele momento que eu ouvi aquilo, eu disse, cara, eu quero viver como eles, eu quero ser como eles, né? Então, e eram só 5 irmãos, né? Eram 5 irmãos que a gente saía de Itajaí e ia para Floripa, 2 horas de viagem, para comer com eles e sentar na sala. Então, era uma realidade muito pequena, né? Então, não é em si a quantidade que faz a Sim. diferença. Tem Isso é uma muito outra... presente também. Que só para dar um exemplo, a gente tem algumas missões agora, por exemplo, na Polônia, ali em Cracóvia. A missão, com menos de 2 anos que foi fundada, já teve vocações à comunidade de vida e à comunidade de aliança, né? Então, é uma missão ali que foi com 5 pessoas, aqueles jovens se achegaram a nós. Um exemplo também, por exemplo, de Budapeste. Como foi que a gente fez em Budapeste? Eu ia falar Budapeste, agora de Budapeste sobre isso. a gente começou a ir para acampamentos que não eram nem do Shalom. Por quê? Porque os nossos missionários precisavam estar no meio dos jovens. E aqueles jovens que se achegaram a nós no acampamento, que era até de outro instituto, aqueles jovens começaram a... Claro que a gente não foi catar lá dentro, não, né? A gente foi viver com eles, foi entender um pouco a cultura e tal. A gente faz muito isso, de se enculturar em outros institutos e tal. E aqueles jovens começam... Aí pronto, aí foi surgindo as vocações. Então, e na verdade, a comunidade de Jesus ali eram 12, né? Então, se é uma comunidade paroquial pequena, ainda mais dá para você fazer aquele pastoreio como Jesus fazia com cada um, mais diferenciado, introduzir a pessoa no caminho do evangelho, e daí vão surgir as novas vocações. Claro que a gente não vai ficar, e aí você vai dar o passo para ser religioso, para ser... Não, a gente não deve fazer isso. Mas nós devemos ter um discurso como Jesus, querigma, vocação, vocação, querigma. Legal. Tem uma pergunta bem interessante aqui, Vitor, que é a seguinte: poderia falar um pouco sobre o acompanhamento para jovens homossexuais? Como acompanhar, como orientar e qual material pode ser usado? Isso aqui eu acho que é uma pergunta bem complexa de a gente responder assim em pouco tempo, né? Eu acho que depois tem que ter um webinar só sobre isso. Porque, na verdade, esse é o desafio de todos nós, né? Assim, de toda a igreja. É um assunto que ainda é muito tabu, né? Então, a gente tem medo de conversar sobre isso, a gente tem medo de falar sobre isso. É claro, né? Por exemplo, o Papa Francisco, no final do ano passado, no final do ano retrasado, teve uma entrevista que saiu com ele, e ele diz isso, né? Se aquele jovem tem radicado dentro dele a tendência homossexual, ele não tem como viver uma vida religiosa. Ele pode até viver algum tipo de seguimento a Jesus Cristo, e deve viver, né? Mas aquela vida em comunidade é delicada devido aos impulsos sexuais, né? Então, o Papa Francisco fala que se tem isso radicado. Só que quem é que vai dizer se é radicado ou não? E tem coisas que são trabalháveis. Então, com os nossos jovens, a gente precisa ir descendo, fazer perguntas claras. Existem alguns tipos de materiais que ajudam a pessoa a trabalhar isso, e como entender e como compreender isso. É muito delicado esse assunto, porque, como eu disse, ele é muito tabu ainda. A gente falar sobre isso é muito delicado. O que é claro, né, que esses jovens, eles precisam ser acompanhados. O que é que a gente vê dentro do vocacional? Tem pessoas que têm esse desafio, dentro do processo vocacional conseguem trabalhar isso, e a gente vê que não é aquela questão radicada dentro dela. Não é uma ferida profunda na identidade, mas foram feridas no seu decorrer da sua história e que tiveram essas consequências. Tem pessoas que entram no caminho vocacional e a gente sente, não, essa pessoa precisa de um tempo a mais antes de dar um passo vocacional. Então a gente caminha com ela para ela ir para a obra, ou para ficar um tempo a mais no vocacional antes de entrar na comunidade, para trabalhar essas realidades. Então, cada caso é um caso. Tem aquela pessoa que é ferida na identidade, mas nunca teve nenhum tipo de pecado nesse sentido.
Tem aquela pessoa que já teve pecado no campo homossexual, mas não tem uma ferida profunda na identidade. Ela estava numa festa e pela droga teve um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. E então não denomina uma homossexualidade. Ela teve uma experiência, mas ela não sente que a identidade dela foi ferida nesse sentido. Então precisa ser acompanhado, precisa ser pastoreado. A gente precisa acompanhar vocacionalmente essas pessoas, precisa para a gente entender e até para caminhar com ela qual é a proposta de Deus para ela, porque essas pessoas não devem ser excluídas de um caminho de seguimento a Jesus Cristo. Então, aí entra várias questões que a gente poderia depois conversar melhor, né? Deixa eu ver mais aqui. Parabéns por tão belas colocações. Hoje sinto dificuldade de despertar a cultura vocacional na paróquia em que estamos há quase 100 anos. Não temos um trabalho vocacional estruturado. Sinto o desejo de iniciar o trabalho. Neste sentido, não sei muito bem onde começar. Na verdade, é uma pergunta, é mais uma partilha, né? Foi a Cássia Alves. Não sei se é uma religiosa. É a irmã aqui que está aparecendo na telinha aqui. Já olhei. Tem mais. Gente, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer diretamente no áudio, pode fazer. Tem uma pessoa que não se identificou aqui. Qual a diferença entre comunidade de vida e aliança, Vitor? Se você puder explicar no Shalom, porque cada comunidade tem um jeito, né? Mas no Shalom, explica aí. Comunidade de vida e de aliança, a comunidade de aliança são aqueles irmãos que estão nos meios seculares, então têm seu trabalho. Então nós temos juízes na comunidade de aliança, médicos na comunidade de aliança, que têm o seu trabalho, e existe estatutariamente algumas coisas, alguns pontos que eles têm que cumprir semanalmente. É uma forma de ofertar a vida nos meios seculares. Então aí tem segunda e sexta, ou segunda e quarta, são as células comunitárias, que são os momentos de oração e formação. Tem o ministério, o apostolado, que é o serviço da pessoa dentro da obra, que tem ali também algumas horas semanais que a pessoa precisa dar. E a comunidade de vida são aqueles que vão em missão, vivem em comunidade, que é o meu caso, né? Então eu vivo com outros irmãos, um de Ceará, outro da Bahia, outro de não sei aonde, vivem em comunidade e vivem em missão para sempre, né? O da aliança tem ali o seu núcleo familiar, tem seu trabalho e tudo, mas servem e ofertam sua vida nos meios seculares. Em tese, a grande diferença é essa. Legal. Gente, a gente está com o nosso tempinho já estourado, mas, assim, Vitor, muito obrigado. Eu adorei, não sei se alguém mais tiver aí alguma colocação, queira agradecer ao Vitor, enfim. Eu confesso que senti um pouco de saudades dos meus tempos vocacionais ouvindo você. Eu ouvi por alguns anos as palestras do Vitor, dos vocacionais, então foi um fazer memória, que até o Robertson, que é de Floripa, está aqui, que a gente vai começar a gravar um curso amanhã, eu disse para ele, nossa, agora vai ter a saudade dos vocacionais. Mas, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acredito que a gente conseguiu aí contribuir para o crescimento, né, da comunidade na questão vocacional. Tem gente do Shalom de Recife, viu, Vitor, participando, a Tainá. Obrigado, Tainá. Do Shalom. A pergunta que eu queria saber de vocês é quando é que vai ser a próxima? Tá. Ainda do mês vocacional, aí isso é bem propício, viu? Então, eu acabei de dizer, olha, a gente tem tanto evento, tá tendo tanto evento que eu disse, meu Deus do céu, a gente tem... Para ter uma noção, eu tenho formação de segunda a quinta, praticamente todos os dias à noite, né? Porque a gente tem os cursos que a gente dá, então eu estou praticamente todo dia fazendo aí os cursos, enfim. Mas você pode nos mandar um e-mail, mandar mensagem por WhatsApp com temas que vocês têm, sugestões, e a gente vai convidando, a gente vai trazendo pessoas para falar. Inclusive agora eu vou passar ali o link para vocês. Nós vamos ter a Semana da Evangelização, que é um evento no final do mês. Essa Semana da Evangelização são 5 palestras. É uma por dia à noite. Essa agora vai ser às 8 horas da noite.
e vão ser voltadas a projetos socioeconômicos, ou seja, a gente trabalhar para a gente promover a dimensão da caridade na igreja. Então, assim, vão ter profissionais falando sobre como montar projetos socioeconômicos para você apresentar, captar o recurso para manter uma obra social, por exemplo. Então, vão estar aí professores doutores, vai ter uma palestrante que é sobrinha da doutora Zilda Arnes, inclusive. Então, a gente tem aí uma semana de conteúdo, ó, show de bola mesmo, os conteúdos são alto nível e eu convido você a participar. No nosso canal no YouTube, a gente vai disponibilizar, já respondendo, acho que foi o Paulo que me perguntou se a gente vai disponibilizar o material. Sim, a gente vai colocar esse vídeo no nosso canal. Eu vou botar ali o link para vocês do canal, mas você pode já se inscrever lá para receber a notificação quando o vídeo for postado, tá? Então a gente posta todos os nossos materiais, inclusive tem um webinar de uma irmã que é do Shalom. Eu brinco que eu saí do Shalom, mas o Shalom não saiu da minha vida. Tem uma formação da Narla, que é uma irmã de Brasília, falando sobre evangelização das crianças. Muito boa essa formação, está lá disponível para vocês assistirem. E aí a gente tem outros webinars. Vai ter quinta-feira próxima, um sobre como montar estúdio para as lives, organizar acústica e tudo mais, que é com um engenheiro mesmo, que vai falar sobre isso. E na semana do dia, acho que dia 6 de setembro, na semana do dia de setembro, a gente vai estar com uma sobre marketing para santuários. Vitor, você pode mandar o slide para a gente, aí eu encaminho para o pessoal, pode ser? Ah, tu já me mandou. Já te enviei, né? Já tem, pronto, eu mando sim, Paulo. Pode deixar que eu subo lá e disponibilizam para vocês. Só me despedir, que eu vou precisar sair, mas Tranquilo. agradecer, viu? Quero dizer que eu amo muito trabalho vocacional, eu quero dizer que vale a pena. Se vocês perguntarem assim, o que é que as pessoas perguntam, o que é que o Shalom faz? Eu acho que a gente não faz nada bem, assim, acho que a gente tem muitas necessidades, muitas fragilidades no nosso campo vocacional, mas eu acredito que é a graça de Deus mesmo, assim, que quer vocações, sabe? Deus quer vocações. Deus quer chegar ao homem de hoje. E eu acredito que Ele quer vocações para os institutos e quer vocações para as comunidades paroquiais. Então, eu acho que Deus só quer que a gente vá mesmo, sim. E a gente vai errar muito, vocês vão errar muito. Eu erro demais, aprendi errando e vou errar ainda muito. Mas é muito bom a gente ser humilde, reconhecer, recuar quando faz um exagero, mas vale a pena. Sou muito feliz e eu realmente toco em grandes milagres de Deus nessa que a gente está chamando aqui pastoral vocacional. Muito obrigado, vou precisar sair, mas Deus abençoe e estarei rezando por tudo. Um abraço a todos também, Deus abençoe, obrigado, e nós nos vemos por aí nos nossos eventos, tá bom? Vitor, obrigadão, um abraço, gente.